Olá, meus amigos, eu sou o Dr. Guilherme Almeida e estamos aqui mais uma vez no Papo MedCode, junto com meu amigo Dr. Áureo do Carmo, aquele Papo MedCode de toda semana que vocês jamais perdem. Queria chamar vocês para se inscreverem no nosso canal e dar uma olhadinha lá na playlist. Vocês vão ver os episódios anteriores do Papo MedCode, inclusive os das 3 últimas semanas sobre espiritualidade. Então, mais uma vez estamos aqui com o nosso convidado, Júlio Tolentino, para falar sobre um tema vinculado à medicina e espiritualidade com vocês. Mas antes do nosso convidado falar, vou passar a palavra para o meu amigo Dr. Áureo do Carmo. Tudo bem, Áureo? Tudo jóia, meu amigo. Boa noite aí, boa noite a todos. Então, mais uma vez aqui falando sobre espiritualidade, medicina. Nosso amigo aqui, nosso convidado fraterno aqui, Júlio Tolentino. Julinho, vamos falar hoje continuar falando sobre espiritualidade, mas vamos puxar um pouquinho a brasa para nossa sardinha, né? Então, como é que você vê aí, né? Como é que você encaixa a espiritualidade no nosso dia a dia, no dia a dia do profissional de saúde, né? Que cuida dos outros, né? E que muitas das vezes vivencia situações estressantes, né? A gente teve aí há pouco tempo atrás aí, né? A pandemia, né? Com todo o estresse mental que a gente passou. E qual a importância da espiritualidade para essa equipe de profissionais de saúde, né? Para nós médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas. Como é que você vê a espiritualidade ajudando a gente como profissional de saúde? Muito bom. Mais uma vez, obrigado por estar aqui. É um prazer enorme, uma honra de verdade. Eu gosto, realmente é um local que eu já estou até à vontade aqui. Já fiquei eu virei local já. Bom, lembrando que a definição de espiritualidade que nós trouxemos aqui da Cristiana Puchalski, o que ela traz como grandes pilares? Que tem sentido, propósito, conexão e se expressa com valores e crenças. E isso, para o profissional da saúde, tem tudo a ver. Porque se você está fazendo um trabalho que está alinhado com o que faz sentido para você, com o teu propósito, qual é o teu propósito? Pode ser o quê? Ajudar outra pessoa, contribuir de alguma forma, enfim, qual o propósito você consegue encontrar no que você está fazendo? Não é um propósito maior de vida, é um propósito naquele que você acorda motivado para fazer, isso te direciona. Que propósito, de modo geral, ele é muito mais relacionado não só a gente, mas que transcende um pouco eu, ou seja, direciona um pouco não só para mim, mas também para outras pessoas, e também, volto a dizer, muito a ver com essa questão da nossa prática médica. E se está alinhado também com os nossos valores, não só com nossas crenças, mas com os nossos valores. Por exemplo, agora um contexto, se o profissional da saúde como nós três aqui que militamos pro ensino. Eu, por exemplo, um valor pessoal, isso eu fiz um teste, existe um teste, não sei se vocês conhecem, teste VIA, que é mundial, que todo mundo pode fazer, está na internet, enfim, ele é validado, assim, é muito aplicável. O meu primeiro valor, meu top 1 é amor ao aprendizado. Não é nem espiritualidade que faz parte, é amor ao aprendizado. Se o amor ao aprendizado, para mim, é um grande valor pessoal, ou seja, que me motiva, que me faz seguir em frente, lidar com algo que eu possa passar algum conhecimento ou aprender, faz todo sentido. Então, por exemplo, aqui, como eu brinquei num dos episódios que eu estava em flow, mega engajado, porque isso tem a ver com um valor meu, que é o quê? É um amor ao aprendizado. Se o outro valor é o cuidar da outra pessoa, então faz todo sentido. Então, quando a gente começa a alinhar tudo isso, a gente torna a nossa atividade profissional, que é bastante desgastante, enfim, isso a gente não pode tirar, deixar de falar, mas isso começa a facilitar a gente desenvolver mais resiliência frente às adversidades, que é o quê? A nossa capacidade de adaptação, de recuperação e superação das adversidades, ou seja, dos desafios que acontecem do dia a dia na nossa atividade profissional. Então, a espiritualidade ela está muito associada à maior resiliência, além de, obviamente, incluir muito essa questão da vivência, do sentido, propósito para aquelas pessoas que conseguem fazer isso naturalmente e quando a gente começa a alinhar com nossos valores. Eu gosto de falar exatamente isso, né, sobre a nossa profissão. Assim, eu acho que os amigos, né? Geralmente a gente faz amizade com aquelas pessoas que têm maior afinidade, né, com a gente. E quando a gente faz amizade e essa amizade começa num ambiente profissional,
é óbvio que você vai procurar os profissionais que têm um pensamento parecido com o seu, em termos de ajudar o próximo, do cuidado e etc. E assim, ajudar ao próximo não é só cuidar dos nossos pacientes, ajudar o próximo é ensinar um colega mais novo como lidar com uma situação e tal. Então eu vejo isso como também fazendo parte da nossa profissão, independente se a gente é professor universitário ou não, né? Sim. Eu acho que o médico, ele é um pouco professor também, né? E não só para os pacientes, não só para os alunos, mas para quem está em volta também, né? A gente tem, o médico não tem uma atuação só com médicos, né? A gente tem profissionais ali de enfermagem com a gente o tempo todo ali, por exemplo, em terapia intensiva, nas enfermarias, né? E os outros profissionais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, etc. Então eu vejo isso como como você falou, do amor ao conhecimento, né? Eu acho que isso também faz parte da profissão médica também, porque eu costumo falar para os alunos, né? Eu aprendi numa fase da vida, né? Na fase que eu era estudante de medicina, por exemplo, que dava plantões aí nos estágios da vida, a gente aprendia muito mais com aquele estagiário mais antigo, com o acadêmico sênior, do que muitas vezes com o preceptor, que você tinha alguns lugares que você não tinha preceptoria. Sim. Né? Então, assim, é uma coisa importante essa troca, né? Sim. Essa troca tanto de informação, de conhecimento, mas a troca de experiências também, né? Então, assim, como é que você vê a espiritualidade nesse bate-papo, né? Porque, assim, a gente tem a oportunidade, né? A gente mora num país que um país que tem várias características. A gente tem uma mistura deliciosa aqui no nosso país, uma mistura de raça, de religião, enfim, de valores até. Então, como é que você vê isso dentro do hospital, né, no ambiente multiprofissional, essa troca até de religiosidade, não só espiritualidade, né? A gente trabalha com praticantes de candomblé, com católicos, com evangélicos, etc. Como é que você vê isso dentro do ambiente hospitalar, no ambiente multiprofissional? Sensacional. Bom, como eu falei aqui, em relação à espiritualidade, dei o exemplo do sentido, propósito e valor. Lembrando que espiritualidade também tem transcendência e conexão. Então, a conexão dessa pilar da espiritualidade é a conexão consigo próprio, conexão com outras pessoas, conexão com o que é significativo e sagrado. Quando a pessoa, no caso nós, profissionais da saúde, quando ela está conectada consigo próprio, com outros profissionais, no caso de um ambiente profissional em que tem outras pessoas, da área da saúde, não só da medicina, e ela consegue se conectar com o que é significativo e sagrado. A sagrado pode ser outra pessoa, mas ela pode, num momento difícil, remeter ou buscar ou ter um suporte do que é sagrado para ela. Pode ser, enfim, Deus, pode ser algo que para ela dê um suporte, e não só um suporte, como ajude para ela lidar numa situação difícil. E isso é um ponto. Então, lembrando que, além disso, tem também a transcendência, que é uma parte assim, muito forte que remete à transcendência e à paz interior. Então, na paz interior, como cada um lida com isso? É o quê? Em momentos que eu não estou trabalhando, o que eu estou fazendo para me recarregar? É o contato com a natureza. Tem vários estudos mostrando contato com a natureza, inclusive melhorando a saúde cardiovascular, que não é esse contexto, mas melhorando a saúde mental, gerando mais conexão consigo próprio. O que ela faz para a paz? Ela faz o quê? Uma atividade meditativa ou não, uma técnica respiratória em que ela faz uma visualização, como falamos em episódios anteriores. O que ela está fazendo para buscar, para conseguir lidar com todo o sofrimento, com todos os problemas, e ela consiga, de alguma forma, manter a paz. Tá? Então, tem a espiritualidade envolvendo tudo isso, e a outra é o respeito à religiosidade de cada pessoa. E é muito comum, Áureo, no nosso modelo de funcionamento, principalmente no Brasil, em que as pessoas elas não tenham apenas um envolvimento com uma atividade religiosa, uma prática de uma religião. Frequentemente tem mais de uma. Então, às vezes, nem faz sentido um profissional que diz que não é religioso ou não tem uma religião, muitas vezes ele tem prática. Ele vai na igreja católica, aí ele vai num centro, aí ele faz uma prática de meditação budista no final de semana. Naturalmente, juntando tudo isso. Isso é tão interessante que quando a gente fez aquele estudo lá no Gafré, o que nós vimos? Em que a espiritualidade, como já falamos no primeiro episódio,
o bem-estar espiritual foi o preditor mais importante de diminuição de ansiedade no profissional da saúde quando começou a pandemia. Perfeito. Qual dimensão foi a mais importante, maior preditora? Paz interior. Lá a gente avalia, nesse questionário, paz interior, sentido e propósito e fé. Só que quando começa a pandemia, a paz interior não dá conta. Curiosamente, para o profissional da saúde, emerge uma outra dimensão, que é a fé. E quando nós analisamos se a religião, ter ou não, ela era preditora, você lembra bem que não foi preditora. Então, a fé é algo, às vezes, profundo, que a pessoa, às vezes, nem se identifica com uma religião, ou se identifica com várias, mas a fé é um reforço importante. Então, entendendo isso, não só respeitar, mas apoiar a crença ou a própria fé dos outros profissionais, isso pode ajudar muito para que eles tenham mais resiliência. Eu achei muito interessante, Júlio, uma coisa que você falou, que foi duas coisas que você valoriza, que é o amor ao aprendizado e o cuidado ao próximo, né? Porque eu acho que isso é muito alinhado com o que eu penso também e é muito alinhado com coisas que se identificam, que é inclusive esperado de alguém que é médico, né? E também de uma pessoa que trabalha como professor, né? Que eu acho que, assim, dentro da minha questão pessoal de espiritualidade, você ter um propósito, que é coisas que você já repetiu aqui nos últimos papos MedCode, né, do propósito, né, que é servir e evoluir, né? E você serve e acaba evoluindo para quê? Para servir melhor, né? Você olha isso na natureza, isso está amplamente, né? Você pode pegar um exemplo aí, uma abelha, por exemplo, ela vai se alimentar do néctar de uma planta, ela vai polinizar outras plantas e aos poucos ela vai melhorar, né? As abelhas vão evoluir, vão se alimentar melhor do néctar, vão polinizar mais plantas. Quer dizer, você serve e quando você serve, você evolui. Quando você evolui, você serve melhor, né? É um ciclo que nunca acaba dentro da natureza. Eu acho que isso é uma coisa esperada dos médicos. Eu acho que hoje em dia as pessoas que se intitulam médicos, elas estão muito desconectadas do que era a medicina no passado, né? O lado bom da medicina no passado. E que eu via, né? E eu sempre tentei me espelhar nisso, a maioria dos médicos tinha uma questão de outra coisa que você falou também no outro papo MedCode, que é o florescimento pessoal, né? O desenvolvimento pessoal. Eu acho que nós devíamos trabalhar dia a dia para nos tornarmos mais próximos de um ser humano, né? De uma pessoa que tem virtudes, né? E tentar se comunicar com todas as manifestações humanas, seja ela arte, seja ela questões espirituais que o sejam, né? Então, eu queria que você, já que a gente está falando da espiritualidade em relação aos médicos, a tua visão em relação aos alunos de medicina, que a gente tem contato. O que você acha? Eles são receptivos à tua disciplina de saúde e espiritualidade? Você encontra algum grau de resistência? Você acha que todos aproveitam? Você acha que falta um pouco de amadurecimento, que talvez colocar isso mais para o final do curso de graduação eles aproveitariam melhor do que no início? Você acha que isso é uma coisa que tem que ser estendida para a residência? Queria que você me desse uma visão sobre o tema saúde e espiritualidade para médico, para a gente. Vamos lá. Primeiro, em relação... Tem uma publicação que é bem antiga, 2013, que ela fala exatamente a relação forte entre espiritualidade e burnout em estudante de medicina. Não é só médico que tem burnout, ou professor já formado, estudante de medicina. Mostrando que tem uma relação muito significativa em que, quanto maior o bem-estar espiritual, maior a espiritualidade, menor a chance de burnout em estudante de medicina. Mas por que isso? Do que foi analisado, uma das variáveis, e a mais importante dela foi práticas espirituais que a pessoa tinha. São as vivências espirituais, das mais diversas. Oração, autoconexão, meditação não, mas uma conexão pessoal. Então, esse é um ponto que a literatura também avança bastante em relação a isso. Agora, na prática. Bom, vamos lá. Algumas perguntas que você fez. Em relação à disciplina, lá existe eu acho que, assim, lá a gente tem talvez, às vezes, eu acho até que é um viés, porque existe um mega interesse. E uma das aulas que eu dei no semestre passado foi a primeira aula, que eu achei bem interessante. Quando eu falei, veio uma aluna perguntar, olha, professor,
Gostei muito, eu sou ateia, eu achei sensacional. E para mim, quando uma pessoa se identifica como ateu, agnóstico, enfim, ela consegue perceber que a espiritualidade é supra-religioso, para mim é fantástico. Aquilo ali para mim é muito bom. E eles realmente... E agora a gente tem feito uma avaliação, até é um TCC de uma aluna, de empatia e avaliação do cuidado espiritual no início da disciplina, no meio e no final da disciplina. Exatamente para a gente perceber o quanto a gente está impactando nas dimensões de empatia, nas dimensões do cuidado espiritual. Então, a nossa percepção lá é muito boa, assim, sempre a disciplina, desde o início, que foi março de 2019, ela tem sempre ocupação total, então a nossa percepção lá, a nossa vivência é optativa. É ótimo, assim, realmente a gente está sempre com casa cheia lá e com o pessoal bastante interessado. Até porque lá tem muita prática, então a gente realmente traz essa questão da prática. Qual momento fazer? Eu, agora, já nos últimos semestres, eu tenho dado aula para o primeiro período. E é muito interessante, porque alguns falam, caramba, assim, era a ideia que eu tinha da medicina. Então, porque quem chega na medicina, chega com uma ideia que às vezes parece que aquilo ali vai se desconstruindo, em que se sai, não, é isso mesmo, isso gera mais propósito, não, é isso que eu queria. Frequentemente, quem procura medicina tem um senso, assim, né, pelo menos um ideal, uma coisa... Né, às vezes aquela coisa que eu falei, né, eu vi o médico como um polímata, né, um cara que faz um pouco de cada coisa, ele sabe fazer arte, sabe, trabalha com música e arte, trabalha com filosofia, entende de ciências outras, né? Exatamente. Aquela coisa mais, aquele estereótipo do médico mais antigo. Né? Mas com um propósito ali, um propósito bem sabido, né? Tem uma direção de ajudar o talvez próximo, ao longo da universidade, isso talvez, né? Em alguns locais, em algumas situações, em alguns tempos, isso foi meio que se perdendo e foi virando mais um cientificismo, uma coisa muito mais... A universidade ela é como se ela fosse te fechando, né? E o tempo também, né? Caminhos, eu vou falar que eu nunca, na minha própria vida, eu nunca tive uma atividade vinculada à espiritualidade tão intensa quanto nos últimos 2 anos. Porque eu fechei vários ciclos profissionais, familiares, de outras metas que eu tinha, e parece que assim, agora a cereja do bolo é a espiritualidade, entendeu? E eu achava... E hoje eu vejo esse cara, não precisava ser dessa maneira, né? Eu poderia ter conduzido todos esses processos paralelamente à espiritualidade. E hoje eu tenho muita preocupação com os alunos. Exatamente. Que eles não pensem da mesma forma que eu pensava. E é muito interessante, como eu dei aula anteontem, e a gente está falando exatamente a prática. E aí eu apresentei um caso clínico de uma universitária que chegou com crise de pânico, enfim. E aí eles falaram, o pessoal, teve um aluno que perguntou até assim, vem cá, é para eu me identificar ou não? É para eu me identificar ou não? É essa a ideia? Eu disse, não é. Em que falando que ela deixou de jogar futebol, deixou de fazer de ir na praia, deixou de fazer o tal do sacerdócio que todo mundo fala pra gente. Exato. É sacerdócio. Exato, e não pode dormir, começou... E aí, quando aperta a situação, o que a gente faz? Deixa as coisas que nos protegem. Os alunos fazem isso. E a gente fez isso. Só que era um outro momento, o momento atual não cabe isso, que a gente deixava de dormir, deixava de fazer uma atividade que para a gente fazia sentido, deixava de fazer o esporte, deixava de ter conexão com outras pessoas, e a espiritualidade é o outras oposto. Coisas, né? Lia só medicina. Exatamente, e a espiritualidade é o oposto disso, exatamente, que gere uma promoção da saúde física e mental. E isso entra o quê? Fazer coisas que têm sentido, propósito, que não é só na medicina. Esse é um ponto importante. Então, não é só ter propósito na medicina. É também na medicina, mas encontrando lendo outras coisas, aprendendo as mais diversas coisas que façam sentido para a pessoa, que pode ser religioso ou não religioso, dentro da questão filosófica, enfim, do que fizer sentido para a pessoa, das artes, da música. É muito interessante como a música, outro dia, estava falando com a aluna, falou, não, eu estou fazendo, ela faz bateria, olha, está apertado, eu vou largar a bateria. Eu perguntei só, por que você vai largar a bateria? Só para tentar entender. Porque isso é importante, muito importante. Para mim, olha... É realmente uma forma que eu lido bem a bateria. Então, vamos reconversar isso. Por quê? Exatamente a espiritualidade remete a trazer o que é significativo para cada pessoa, que pode não ser necessariamente vinculada a essas dimensões da espiritualidade, mas que fazem, na questão do coping,
uma lida, um enfrentamento muito mais adaptativo a essa situação da medicina. E lida melhor na medicina com isso. Dentro daquela questão... exatamente isso que eu ia completar agora. Dentro daquela perspectiva do servir e evoluir, você pode dedicar a tua vida toda à medicina. Se você ficar só à medicina, você não vai servir melhor. Não. E você vai acabar não evoluindo de uma maneira tão desejável quanto se você pegar todos esses aspectos, né? Então, assim, entender um pouco de música, de arte, de filosofia, de história, de espiritualidade, de outras coisas, torna você um servo melhor, né? E faz você evoluir, e isso é o que confere uma medicina melhor, né? Sim, e você pode usar, aí é que tá, pode usar tudo isso junto com a mais alta tecnologia. Isso. Esse é o ponto. Lembra, no estudo que a gente faz lá no Gafré, que a gente faz, como eu falei no episódio anterior, avaliação da modulação autonômica cardíaca, avaliação da função endotelial, inclusive foi premiado na Socerj exatamente sobre isso, mostrando que o bem-estar espiritual está associado à melhor função endotelial, que é o André Casarça que faz lá, a função endotelial. Então, a função endotelial, função vista pelo braquial, lá está sendo feita a carótida, então a gente está usando a tecnologia em benefício, fazendo com realidade virtual, a gente faz intervenção com realidade virtual, com avaliação de espiritualidade e bem-estar espiritual. Então, a gente pode usar alta tecnologia junto com espiritualidade, é ótimo que seja assim, é fantástico. Então, essa ideia antiga do servo, de uma pessoa, não, é o quê? Pode ser o high-tech usando espiritualidade, tá ótimo, excelente que seja assim, pode ser a pessoa fazendo um trabalho, a gente faz um trabalho num local em que não tem muito recurso. Eu estou convencido que o trabalho de excelência é fazer o melhor que tem dentro das condições que é proporcionado. Então, assim, dentro daquela condição, se eu fizer o meu melhor, é um trabalho de excelência, na minha opinião. Então, a gente pode fazer o trabalho de excelência tendo só o estetoscópio. Ou pode fazer um trabalho de excelência tendo uma grande tecnologia em que eu posso avaliar a variabilidade da frequência cardíaca e eu posso ter novos parâmetros. Dispersão do QT. Exatamente, eu posso ter vários parâmetros. Então, essa possibilidade da espiritualidade, ela permitir várias outras, não só tecnologia, mas outras possibilidades para que a gente possa atuar, é sensacional. Então, e além disso, avançando um pouco mais, é a possibilidade, independente da espiritualidade, da pessoa fazer algo que também forneça recursos para ela. E que também não é mais a ideia do sacerdócio, alguém que a pessoa precisa sobreviver, ela precisa, faz parte do florescimento, a sua estabilidade financeira também. Não é uma dimensão obrigatória, mas ela está junto à estabilidade financeira. Então, ela não vai usar, obviamente, a espiritualidade para ganhar dinheiro, não é isso, mas dentro da sua atividade profissional privada, ela usa também. Você falou do aprendizado, que o médico faz isso. Tem uma pessoa que eu gosto muito, que é o Luiz, de um local fora daqui, que eu acho, ele fala uma coisa que eu realmente levo para a minha vida, em que o consultório não seja uma oficina, mas seja uma escola. Então você traz no teu consultório, tudo que a gente falou nos episódios anteriores, é levar no consultório ou na medicina da família, onde você tiver uma escola em que você ensina a pessoa, instrumentaliza o paciente, você está ensinando a ele, ajudando a ele, na realidade, a ter mais instrumento, muito mais repertório para que ele possa ajudar. E você está lá ensinando, faz parte, não é só para o aluno, é para o outro médico, é também para o paciente dentro do ambiente que você está trabalhando, que pode ser, por exemplo, consultório. Entendeu? E hoje você falou da tecnologia, né? O uso da tecnologia hoje, que assim, quando você fala, né, em recursos altamente tecnológicos, o que você pensa? Não, vai estar numa sala com equipamentos caríssimos. Nada disso. A tecnologia hoje é a simplicidade, meu amigo. Então, hoje você tem a tecnologia chegando até você no teu celular, no teu fone, que tem uma qualidade melhor, né? A gente lá no Gafré tem a experiência imersiva para o paciente, né? Fica mais fácil de trabalhar aí a espiritualidade, né? Ou enfim, com a experiência imersiva. O que é a experiência imersiva? É um óculos e um fone. Isso é a experiência imersiva, né? E aí você consegue, muitas das vezes, fazer o paciente vivenciar uma experiência agradável, por exemplo, né? A gente lá no Gafré tem o projeto Virtualidade, né? Lá dos meninos lá, que isso é excelente, assim. Simplesmente, o projeto começou com uma ideia simples, mas genial, de perguntar para o paciente, né? Aquele paciente que está acamado, que não pode sair dali, às vezes em cuidado de fim de vida. Eu falei, vem cá, o que você gostaria de fazer se você tivesse condição de sair daqui?
Gostaria de ir num show do Roberto Carlos. Então, você pega ali meia hora do show do Roberto Carlos, né? E bota ele como se ele estivesse no show. Eu gostaria de ver um jogo do Flamengo. Tá? Bota lá, como se o cara estivesse chegando no Maracanã e vendo o jogo. Né? Então, assim, a tecnologia é isso, é a simplicidade. Né? Hoje você não precisar de alta tecnologia, de altos gastos, né? De materiais enormes e pesados. Nada disso. Então, a tecnologia hoje é isso mesmo, é a simplicidade e é o dia a dia. A tecnologia faz parte do seu dia a dia, né? Você não precisa de um router cheio de fio para monitorizar uma frequência cardíaca. O relógio faz isso. Então, isso é tecnologia. Né? E, claro, assim, o relógio ainda tem um custo mais alto, mas que vai barateando ao longo do tempo. Então, a tecnologia ajudar com a questão da espiritualidade, sim. E é muito mais fácil hoje. Hoje você, se não tem condição de ir num culto, né, numa missa, você tem na internet, você tem lá no YouTube, lá, né, várias cerimônias ali que podem te fazer bem. E aquela questão também que a espiritualidade é diferente da religiosidade, né? As pessoas que são espiritualizadas, mas que não têm uma religião bem definida, hoje com a internet elas não se sentem mais tão sozinhas. É fácil de você encontrar pessoas com os mesmos valores que você tem, com culturas semelhantes a você tem, e formar grupos e evoluir naquilo. É diferente. Eu não sou católico, não sou espírita, não sou judeu, não sou budista, mas eu acredito numa coisa... numa força maior, enfim. Não encontro ninguém para debater sobre isso. Porque o católico vai para a missa, o espírita vai para o culto dele lá, o evangélico vai para o dele, né? E a pessoa que tem espiritualidade, mas não tem uma religião bem definida. Essa pessoa estava solta no mundo e às vezes se sentia solitária no sentido de não conseguir dialogar com alguém. Hoje, a internet, você encontra pessoas com características semelhantes. Esse, para mim, é o lado bom das redes sociais, né? A gente sempre vê as pessoas falando do lado ruim. E tem realmente o lado ruim, né? Que é o vício na tela, que é o tempo que você perde, às vezes, olhando vídeos ali repetidamente, né? Mas é uma ferramenta. Se você quiser tomar sopa de garfo, é contigo. Exatamente. A ferramenta está ali para você usar. Você tem que usá-la corretamente. Então, esse é o lado bom da rede social. São as afinidades e o conhecimento, né? Você tem hoje informação muito mais fácil, né? Você tem aulas e aulas ali de assuntos os mais aleatórios possíveis ali. É só saber buscar, né? E aí, meu amigo, mais alguma coisa que você gostaria de falar de espiritualidade para médicos? Você gostaria de deixar para os nossos ouvintes e espectadores, porque temos imagens, né? Temos imagens, alguma dica para os nossos médicos aí? O que eles podem buscar aí para desenvolver esse lado mais espiritualizado? Ou algum conselho? Não precisa ser uma dica, um conselho. Na realidade, eu queria trazer um outro ponto dentro da espiritualidade, em que quando a gente está diante de situações, como falou até no episódio anterior, quando o paciente fala uma coisa seguinte, quando ele pergunta, Guilherme, se um paciente perguntar para você, doutor Guilherme, olha só, eu descobri que eu estou com câncer, mas por que comigo? Por que comigo? E aí? Que Por que você acha que está acontecendo isso com você? Devolve. Você sabe que é interessante isso? Porque a gente está falando toda uma situação controlada, mas só que a espiritualidade ela nos ajuda em vários aspectos. Então a gente tem que ter a ideia que ela é muito ampla. Como você muito bem lembrou, do florescimento humano, de várias possibilidades. Agora, nessa situação, eu queria trazer aqui a doutora Cristina Puchalski, que é a idealizadora, criadora do FICA, e não só de um conceito que ela capitaneou em 2009, depois de 2014. Ela fala o seguinte, quando um paciente tem esse porquê comigo, primeiro que é uma pergunta existencial, ele não quer uma resposta, ele quer alguém que dê conta do sofrimento dela, conseguir tirar essa dor dela, ou seja, um grito de dor que você vai dar conta de ouvir. Ela precisa de alguém que dê conta de ouvir isso. E você pode ser a pessoa que ela dê conta, que ela possa contar para ouvir essa dor dela. Então, isso já alivia muito a pessoa. E, além disso, ela fala o seguinte, ela chama de médico generalista ou clínico. Um clínico compassivo é tudo que precisa para aquele momento, para que ela possa se organizar no sofrimento dela, na dor que ela está vivenciando. E, naturalmente, ela, por si só, conseguir encontrar um sentido.
E aí a gente acrescenta aí a questão da escuta compassiva, da escuta empática, em que a gente, olha, imagina a tua dor, imagino, né? A gente não consegue entender, mas imagina a dor, e a gente está junto aqui, eu estou junto contigo aqui nessa jornada. E isso faz com que é a grande intervenção naquele momento. Isso faz com que o profissional da saúde, que às vezes está nessa tensão, nessa preocupação, que também falamos no episódio anterior, do que vai dizer, enfim, o que eu vou falar nessa situação, assim, não sei o que eu digo nisso. E às vezes eu vivenciei isso algumas vezes, em que eu às vezes, caramba, o que eu vou dizer, às vezes para entrar na sala para falar com a pessoa, ou para receber a pessoa no consultório, depois do diagnóstico, eu disse, meu Deus, assim, eu ficava aflito com isso. Isso diminui muito a chance da gente, inclusive, ter uma relação com o burnout, da gente vivenciar essas notícias o tempo todo. Então, não é só o protocolo Spikes para notícia difícil. É como você acolhe a pessoa sem ficar preocupado, sem ficar imaginando o que vai... Simplesmente fazer esse acolhimento, isso é natural. E isso a espiritualidade também nos ajuda. Então, a espiritualidade, eu acho que ela traz para todos nós, profissionais da saúde, várias possibilidades, recursos, vários do que nós falamos aqui, vários instrumentos para que a gente possa lidar, fazer conexão com cada um, com as suas práticas individuais, ou agregar uma outra prática. Uma outra coisa que remete também à espiritualidade é quando existe um conflito em que a pessoa está com raiva, com ressentimento, e aí pode usar, tem técnica, terapia que envolve intervenção em perdão. E isso é interessante porque, às vezes, o profissional está atuando mal porque ele internamente também não está bem. E a espiritualidade ajuda ele a entender como lidar, e tem protocolos rápidos, como o protocolo REACH, que ele pode usar nele próprio. Eu uso para mim o protocolo REACH. REACH é um protocolo de perdão, que não é o perdão, assim, que o Guilherme fez um mal danado, mas você, como profissional, você falou uma coisa que me chateou. Entendi. Então eu uso assim, eu reconheço, tenho empatia, enfim, uso um protocolo rápido da minha cabeça para não ter menos conflito possível interprofissional. Então, a espiritualidade ela é muito ampla, ela fornece várias possibilidades. Eu acho que realmente vale a pena a gente se aprofundar, cada um se aprofundar, para que possa usufruir dessas possibilidades que a espiritualidade fornece a cada um de nós. Alguma dica aí de leitura, alguma dica de, sei lá, alguma mídia aí para algum dos nossos médicos aí que esteja querendo entender um pouco melhor? Estou falando da questão profissional mesmo, a trazer essa questão da espiritualidade para a sua prática. Por onde que ele começa? Você falou da Cristina, eu acho que isso daí é interessante. E tem a SBC, ela tem umas diretrizes que são muito boas. Pode ser a Por exemplo, o diretriz da cardiologia da mulher tem uma parte que fala só de espiritualidade e burnout. E não é só da mulher, isso é para profissional da saúde. Na própria diretriz brasileira de prevenção, que é 2019, é muito interessante. Tem uma diretriz de oncologia, espiritualidade e oncologia, é uma diretriz brasileira também. E lá comenta muito dessa, não só para nós somos clínicos, não precisa ser oncológico, ou seja, do paciente oncológico, mas ali tem vários conceitos gerais que são muito úteis para a nossa prática, como identificar, como a gente vai lidar com essa situação. Então, as diretrizes, elas ajudam bastante nisso. E tem um Tratado de Espiritualidade, que é um livro que comenta muito dessa parte profissional, que eu também acho bastante interessante, e tem, como eu falei, no PubMed tem, se a gente for colocar religião, religiosidade e espiritualidade, são mais de 97 mil artigos. Então, hoje, isso que eu estou falando. Então, existe um manancial muito grande de referências para que a gente possa tentar se aprofundar e aprender mais. Maravilha, meu amigo. Satisfeito? Satisfeito. Enchi o Dr. Júlio Tolentino de perguntas hoje, né? Bom, Áureo, pode aí dar as palavras finais aí pra gente. Então, obrigado por vocês terem assistido a gente aqui, né? Mais um episódio sobre espiritualidade, um tema importantíssimo na nossa prática. E vou deixar aqui as palavras finais para o nosso convidado de ouro aqui, Dr. Júlio Tolentino. Bom, aqui só tem faixa preta, é fácil, né? Então, obrigado mais uma vez. Realmente foi um prazer, uma honra enorme estar aqui. E é um momento também de muita alegria e que espero que quem estiver vendo e escutando possa aproveitar cada vez mais, se aprofundar e usar, obviamente, tudo que aprender, tudo que conseguir desfrutar, entender da espiritualidade para a prática clínica, e não só a prática clínica, mas para a prática pessoal, que eu acho realmente fundamental. Meu grande e afetuoso abraço para vocês.